Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Visão Holística do Treino. Hoje vou estar à conversa com o Tiago Sousa para tentarmos desmistificar alguns mitos que ainda continuam a ser associados ao treino de força. Tiago, antes de iniciarmos, gostava que descrevesses um bocadinho daquilo que tem sido o teu percurso. Olha, Inês, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Fico muito grato por teres lembrado de mim e espero conseguir contribuir para que este podcast continue a ser um sucesso. Falando um bocadinho de mim, eu sou o Tiago Sousa, como já devem ter reparado pelo sotaque, sou da Ilha da Madeira. Sou licenciado em Educação Física pela Universidade da Madeira. Tenho pós-graduação em Sports Performance pela Universidade Europeia. Depois tenho feito nos últimos tempos algumas formações mais na área da performance desportiva. Já fiz o da Exos, tenho algumas formações do weightlifting, elite training, Barcelona, mais na área da nutrição. Tenho muitas formações assim, mais específicas que acho que me ajudam no meu trabalho no dia a dia. Em termos profissionais, tenho trabalhado desde os meus 18 anos nesta área, já lá vão 11 anos, e tenho trabalhado trabalhei com a equipa de natação, trabalhei com o basquete profissional feminino e masculino, trabalhei num ginásio, num health club, no início da minha carreira. Atualmente sou diretor técnico do CrossFit FNC e basicamente estou lá full time a fazer acompanhamento personalizado aos diferentes tipos de pessoas que requerem ou requisitam os meus serviços. Pessoas que muitas delas são atletas de modalidades, mas também tenho pessoas que são pessoas que só querem melhorar a sua qualidade de vida. E basicamente é isto que tenho andado a fazer. Boa, pegando nesse último tópico que referiste, gostava que fizéssemos uma pequena introdução onde descrevêssemos a importância do treino de força para a qualidade de vida da população em geral. Olha, eu acho que o treino de força, e acho que nisto nós concordamos, o treino de força é a base de todas as outras qualidades. Acho que nós temos ou devemos trabalhar a força de forma frequente para conseguirmos manter os nossos níveis de autonomia, falando mais numa etapa avançada da vida, numa fase mais precoce, se calhar, para melhorar os níveis de produção de força, para melhorar a estrutura física, para melhorar a capacidade de melhorar, a capacidade de ser mais rápido, a capacidade de saltar mais alto. São tudo questões, mesmo as questões coordenativas são importantes e são questões que são resolvidas com o treino de força. Acho que é complicado nós falarmos da importância da força, porque para mim acho que isto é algo que já está estabelecido e nem devia ser uma questão, porque nós enquanto profissionais andamos a batalhar nisto há algum tempo e as pessoas acho que já começam a perceber que é uma questão fundamental. Sim, acredito que atualmente já há uma aceitação muito maior daquilo que é o treino de força, apesar de ainda continuar a haver alguns mitos que vão sendo desfeitos aos poucos. Sim. Começando exatamente pelo primeiro mito. No contexto mais de modalidades desportivas, ainda se associa muito o treino de força a atletas mais lentos. Achas que há alguma relação que realmente ficam mais lentos? Ou é simplesmente um mito? Olha, essa questão é uma questão engraçada. Ainda há dias falei com um colega meu, um colega nosso, o Miguel Sousa, e ele, quando eu referi que o treino de força que não tornava os atletas mais lentos, ele alertou-me logo e acabei por concordar com ele, que a longo prazo nós percebemos que as adaptações que são geradas são adaptações que não provocam ou não fazem com que o atleta fique mais lento. Isso é ponto assente. No entanto, se tu disseres que o atleta fica mais lento após uma sessão de treino de força, falando na modalidade dele, ou seja, fazendo um treino de força e depois ir fazendo a sua modalidade logo a seguir, provavelmente ele ficará mais lento.
pelo efeito que essa sessão terá sobre as outras qualidades, qualidades físicas no treino dele. Mas a longo prazo julgo que não, julgo que o treino de força é benéfico e até melhora esses fatores como a velocidade. Acho que o treino de força é uma das componentes para melhorar a velocidade, ou não teríamos atletas super velozes e que têm uma estrutura ou uma fisionomia que denota que fazem treino de força frequentemente. O exemplo mais claro provavelmente será mesmo o Adama Traoré do Wolverhampton. Tens aí um exemplo e aliás, ele tem montes de vídeos na internet aí a rolar, mal ou bem, mas ele faz e pelos vistos está a dar resultado. Exatamente. E tens mesmo os corredores dos 100 metros, desculpa, tens mesmo os corredores dos 100 metros que, se tu olhas para eles, são bestas no sentido da palavra e são os homens mais rápidos do mundo. Por alguma coisa se passa ali, por isso acho que esse mito é um mito que bastava olhar para a modalidade e perceber que não é algo que seja real. Sim, exatamente. Passando agora para outro mito, mais associado ao treino de força em jovens e crianças, que ainda há muito aquela ideia de que não devem ou não podem fazer treino de força porque isso vai afetar o seu crescimento. Isto tem algum fundamento ou não? Olha, desculpa, perdi-me que a minha cadela aqui ouvi um gol e começou a sofrer. Desculpa, faz-me só a pergunta outra vez. Posso, claro. No treino de força relativo a crianças e adolescentes, ainda existe muito a ideia de que não deve ser feito ou não pode ser feito porque vai afetar o crescimento. Isso tem algum fundamento ou não? Lá, entrando outra vez em mais um mito, que eu acho que pode ser, que pelos vistos aqui em Portugal é algo que faz muito sentido e que pelos vistos ainda é algo que prevalece, mas que se nós transpusermos para uma realidade dos Estados Unidos, por exemplo, acabas por perceber que nós desde muito cedo falhamos em construir a base e depois tentamos andar atrás e muito raramente lá alcançamos os níveis de performance que eles alcançam, não no futebol, mas nas outras modalidades, muito raramente alcançamos estes níveis de performance e, quanto a mim, uma das razões é essa, é a falta do treino de força desde muito cedo, claro, enquadrado e orientado num sentido de evolução a longo prazo, mas acho que a falta desse treino de força, que supostamente é algo que prejudica o desenvolvimento da criança, acaba por prejudicar, sim, o futuro adulto, porque provavelmente a sua evolução na modalidade ou a sua capacidade de evidenciar uma performance de excelência é prejudicada por essa mesma falta de bases que eles têm desde cedo e por causa deste mito. Provavelmente nunca conseguiremos ter tantas medalhas quanto desejaríamos. Acho que isso também está muito relacionado com a falta de uma certa cultura desportiva no nosso país. Sim, isso é a minha guerra. Este ano estou mais calmo, mas a minha guerra do ano passado era essa. Todos os dias metia stories a falar sobre cultura desportiva e é flagrante. Nós andamos aqui muitas vezes a discutir questões mínimas e esquecemos das questões macro, que é para isso que nós nos formamos, que é para dar treino, e andamos a discutir aqui questões muito mínimas e se calhar se tivéssemos essas questões macro resolvidas poderíamos ir a esses pormenores, mas enquanto não tivermos esta questão da força e do treino resolvida, acho que não vale a pena irmos tocar em questões tão mínimas. E em termos de cultura, nós estamos muito dependentes da questão do futebol. É porque, na minha opinião, e mais uma vez, se calhar, não vou dizer o que as pessoas esperam ouvir, mas na minha opinião, nós temos o futebol em Portugal e depois temos o desporto. Basicamente é isto. Tens o futebol, está acima do desporto,
E depois tens as outras modalidades que se enquadram no desporto e que nós, sendo que o futebol não tem uma dimensão muito física, há uns tempos atrás partilhei um post sobre isso. O futebol não é dos desportos que têm uma dimensão muito física presente, começa a ter cada vez mais, mas não é dos desportos mais físicos, e como tal, a nossa cultura, como está muito ligada à cultura do futebol, acaba por prejudicar as outras modalidades, quer em termos de apoio, quer em termos de visibilidade, quer em termos de... Epá, nós, enquanto treinadores, será muito mais benéfico para nós irmos trabalhar para uma equipa de futebol, muito mais benéfico em termos financeiros, como é óbvio, muito mais benéfico para nós irmos trabalhar para uma equipa de futebol do que irmos para uma equipa de basquetebol ou de voleibol, que sabemos que os honorários são muito mais reduzidos, e isso acaba por condicionar tudo. É quase uma máquina que está aqui a funcionar e que a longo prazo nos prejudica e prejudica o desporto em Portugal, falando nessa questão da cultura que estás aí a falar. Sim, claro, muitas vezes os profissionais que trabalham noutras modalidades acabam por ter outras profissões também, exatamente por essa questão da falta de apoio, de remuneração e de condições também. É super difícil ser profissional numa modalidade amadora aqui em Portugal. A única maneira de ser profissional, em termos de falando em preparação física, é estando ligado ao futebol, porque tirando isso, e mais uma vez, não precisas estar na primeira divisão. Se estiveres na segunda ou na terceira, se calhar já tens alguma capacidade de ser profissional. Agora, eu, enquanto preparador físico de uma equipa da primeira divisão de basquetebol, que está a lutar nos playoffs, não tenho a capacidade de apenas com o dinheiro que ganho no clube, que, pelo que me parece e pelo que tenho visto, é um bocadinho acima da média nacional, que me permita viver, entendes? Não, acho que também é essa falta de cultura a seguir nos prejudica a nós enquanto profissionais, não só o desporto, a visão da performance desportiva, mas também nós enquanto facilitadores dessa performance. Sim, é um problema que tende a não ser resolvido, apesar dos esforços de todos os profissionais nesse sentido. Passando então para um outro mito, que o treino de força provoca muitas lesões, provavelmente derivado de se usar cargas externas, as pessoas associam que vai lesionar. Achas que isso é realmente assim? Se fosse assim, acho que nós não estávamos nesta profissão, mas acho que esse mito pode ter vindo de algum lugar, mas se calhar está descontextualizado, ou seja, nós estamos a falar das lesões que o treino de força possa criar, e se calhar estamos a falar do treino de força aplicado a profissionais ou pessoas mais velhas numa idade em que, imagina, que querem obter resultados e que estão nos seus 20, 30, 40 anos, e aplicas uma carga externa supostamente adequada a uma pessoa com essa idade, quando não lhes deste a base para trás, entendes? É a única maneira que eu tenho de pensar que o treino de força possa ser prejudicial ou causar lesões. A outra questão são pessoas que não são orientadas ou são pessoas que são mal orientadas, mas acho que cada vez mais temos pessoas que orientam de melhor forma e de forma qualificada. O problema será sempre as questões de base que não foram resolvidas e que aí poderão ser prejudiciais no futuro, mas acho que o treino de força não tem esse dom de causar lesões. Aliás, se compararmos com, por exemplo, com os desportos coletivos, a taxa de incidência de lesão é muito menor. Sim, epá, eu há uns anos atrás tinha quando estava no ginásio, fazia acompanhamento a algumas pessoas e havia umas pessoas que diziam que não queriam treinar pernas porque jogavam futebol, e isto é algo que parece que é comum em muitas zonas do país, mas que jogavam futebol 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, acho que era 1 vez por semana. E o que é que acontecia? O que viemos a perceber é que os seus colegas que nem parte superior faziam, se lesionavam muito mais vezes. Ou seja,
as estruturas deles andavam uma semana, por assim dizer, sedentários. Eles andavam uma semana sedentários. E num dia iam fazer um esforço de 2 horas, que era o tempo que eles alugavam o campo, um esforço de 120 minutos, super intenso, super competitivo, e é óbvio que alguma coisa vai falhar ali. Se eles não têm uma estrutura que os prepare, não têm uma estrutura para aguentar um esforço contínuo, durante 120 minutos, mas um esforço de alta intensidade, claro que aí a probabilidade de arranjar a lesão é maior. Agora, no desporto, nunca ouvi ninguém, no treino de força, nunca ouvi ninguém a se lesionar desta forma, por isso. Acho que é mesmo como estás a dizer, um grande mito. Sim, isso que disseste agora de futebolistas que não treinam em frios porque já fazem futebol, também acontece entre géneros, ou seja, rapazes só treinam superiores, raparigas só treinam inferiores. Outro problema. Também é uma questão que também não se resolver. Tem a ver com os objetivos que cada um tem, ou seja, provavelmente isso aí estamos a entrar nas questões mais estéticas e menos nas questões do rendimento. As pessoas procuram se enquadrar esteticamente no que para elas ou que a sociedade impinge ou que a sociedade diz que é bonito, enquanto se preocupa muito pouco com a função e essa questão da estética versus a função poderá ser um tema também interessante porque nós tentamos parecer uma coisa, tentamos parecer fortes e não queremos ser fortes, e isso é outro problema que a longo prazo poderá trazer problemas, quer em termos de autonomia, que existem vários estudos a falar sobre isso, da questão de problemas cardiovasculares, pessoas acima dos 50 anos que não consigam fazer 10 flexões, por exemplo, ou a capacidade de preensão está muito relacionada com essa capacidade de autonomia a longo prazo. Por isso acho que o treino de força tem que ser algo que nos acompanhe para a vida, não para a estética. Claro que pode ser um aliciente, mas mais para a função. Exatamente. Outra coisa que eu tenho verificado muito é que sempre que falo em treino de força, muitas pessoas associam logo a culturismo. Parece que há pouco conhecimento daquilo que é efetivamente o treino de força. Achas que isso também pode ser um problema e afastar muita gente deste tipo de treino? Sim, hoje quando vinha para casa a pensar aqui na nossa conversa, vinha a pensar exatamente nisto. Nós falamos ao treino de força, referimos ao treino de força como hipertrofia e quase só hipertrofia. E sabemos que se percorrermos a curva de força-velocidade, as manifestações de força são imensas e que a hipertrofia é só ali uma zona da curva. Temos ou seja, descuidamos, nós, enquanto população geral, descuidamos as manifestações de força rápida. Raramente vejo pessoas a treinar num ginásio convencional focando na força rápida. A força máxima, muitas vezes, se bem que possa não ser o objetivo das pessoas e tal, mas treinar com repetições mais baixas é algo também um bocadinho posto de parte pelos profissionais dos health clubs, e então andamos ali num espectro muito curto, andamos ali naquela zona das 8, 12 repetições. Sabemos que agora já que têm sido estudos a alargar este espectro, mas de qualquer das maneiras acho que ainda nos mantemos muito nos 8 a 12, e isso faz-nos melhorar ali numa fase inicial até poderemos melhorar todos os aspectos, mas a longo prazo faz-nos melhorar ali numa zona como se de culturistas nos tratássemos. Eu acompanho um autor que fala muito sobre isto, fala muito da questão do pareceres forte, ou seja, que as pessoas se preocupam muito em parecer forte, mas aquele parecer não necessariamente significa que aquela pessoa seja forte. Muitos de nós já devemos ter visto pessoas no ginásio, pessoas não tão fortes, a levantar grandes cargas com uma boa forma, com uma técnica correta,
e lá está, é porque se calhar o objetivo delas não passa pela estética e se calhar as adaptações que elas vêm tendo em termos de coordenação intramuscular, coordenação em termos de melhorias a nível do sistema neuromuscular. Temos aí muitas questões que estão relacionadas com o treino de força, que só ficarmos na hipertrofia estamos a perder um espectro muito grande de adaptações que o nosso corpo foi feito para realizar. Portanto, e vejamos, a longo prazo, se calhar, para as pessoas, a força rápida será interessante. Ou seja, quando tu estiveres numa etapa mais avançada da tua vida e que necessites de ter reações rápidas, necessites para não cair no chão, de conseguir equilibrar e conseguir reagir de uma forma rápida, não é as séries super controladas que te vão ajudar, percebes? Apesar de te darem a força, não te vão dar a taxa de disparo que tu precisas para conseguir reagir, entendes? Portanto, acho que essa questão é uma questão que importamos e é uma questão que está a ganhar muitos fãs aqui no nosso país, mas se calhar alargar o leque seria mais interessante. Sim, exato. É essa a minha ideia também. Tocar aqui no último ponto, que estavas a falar e estava a lembrar disso. O que é que será melhor, pesos livres ou máquinas no treino de força? Ou achas que podem Olha, coexistir ambas? sim, olha, eu acho que eu no ginásio onde trabalho não temos máquinas, zero máquinas. Já trabalhei num ginásio em que fiz uma proposta uma vez das pessoas começarem com o peso corporal e começarmos a progredir de forma gradual, e o diretor do ginásio na altura disse-me assim: fizemos um investimento em máquinas para quê? Para as pessoas andarem todas a fazer sem máquinas? E eu não sou extremista a esse ponto. Eu acho que nós temos ferramentas, temos que perceber qual é a adaptação que queremos gerar e depois de percebermos qual é essa adaptação que queremos gerar, aí adequamos consoante a necessidade da pessoa e consoante o objetivo. Eu idealmente preferia ter no meu ginásio algumas máquinas até para poder diversificar o estímulo e isso tudo. Claro que se consegue fazer com pesos livres, é óbvio, mas é muito mais cómodo chegares a uma máquina e ires lá, sentaste e meteres o peso e siga. Enquanto no ginásio tens que adaptar com elásticos, com variações de ângulos e coisas assim. Mas sim, acho que podem coexistir. A mim isto é uma partilha que faço contigo, mas a mim custa-me muito. Pessoas já me mandaram mensagem a pedir trabalho, e eu digo, ok, passa aí, falamos e tal, e depois chegam ao ginásio e dizem assim: pá, mas só sei trabalhar com máquinas, não gosto de não trabalhar com máquinas. Isso para mim, ele passa-me logo um atestado de incompetência e é algo que basicamente é uma pessoa, se não consegue trabalhar ali, se está a precisar de trabalho, mas só consegue trabalhar com máquinas, provavelmente não é o profissional que eu procuro. E então é um bocado por aí. Acho que podem coexistir. Eu neste momento só estou no contexto de trabalhar sem máquinas e acho que podemos fazer muita coisa ou quase tudo sem máquinas. Mas acho que sim, acho que podem coexistir e são excelentes ferramentas para estimular ângulos diferentes, poderes criar uma tensão mais contínua, uma segurança se calhar um bocadinho maior numa fase inicial. Pá, tens muitas vantagens em poder trabalhar com máquinas. Exato. Ambas têm vantagens e desvantagens, mas convém sempre conseguir trabalhar com e sem. Claro, sim. Ok, São ferramentas que te vão levar ao exatamente. teu objetivo. Basicamente é isso. Passando agora então para a última questão aqui do podcast. Gostava de te perguntar o que é para ti uma visão holística do treino. Sabes que já me fizeram esta pergunta num podcast há uns tempos atrás, já há 2 anos. E eu na altura fiquei insatisfeito com a minha resposta. Provavelmente vou ficar outra vez, mas acho que uma visão holística passa muito pela capacidade do treinador perceber, ou do personal trainer, perceber o outro lado.
Ou seja, tu podes ser o melhor tecnicista, podes ser o melhor vendedor, podes ser o melhor tudo, só não podes esquecer que do outro lado tens uma pessoa e que essa pessoa tem a sua vida, tem os seus problemas, tem o cansaço acumulado de dias anteriores de treino, não dormiu, alimentou-se mal. Tens um conjunto de questões a equacionar. E quando tu chegas e vens com um planeamento de treino pré-estabelecido e não olhas para a pessoa, isso para mim já foge um bocadinho do que eu acho que é uma visão holística. Portanto, acho que a visão holística é conseguir enquadrar várias vertentes no treino, perceberes a pessoa que tu tens à tua frente, perceberes e ouvires a pessoa que tu tens à tua frente, aplicares o teu conhecimento e para além de aplicares o teu conhecimento, adaptares às influências que essa pessoa sofreu ou essas influências que essa pessoa teve no dia ou nos dias antes à realização desse exercício. Tu já deves ter visto, eu presto alguma atenção a essas questões, principalmente em termos de recuperação e de hidratação, falo muito sobre essas questões, porque eu acho que nós enquanto profissionais não podemos querer ter resultados apenas com uma sessão de meia hora ou de uma hora sem mudar a rotina da pessoa ou sem explicar à pessoa que se ela quer atingir mesmo aquele objetivo, existem algumas coisas que ela tem que alterar ao longo do caminho. E acho que é um bocadinho por aí. Acho que é conseguir englobar isso tudo. Eu tenho utilizado estratégias de respiração, meditação, mas sempre adaptando à pessoa que tem à frente, entendes? Há pessoas que não funcionam como... Eu vou-te dizer que no contexto da minha equipa tinha pessoas que adoravam fazer a fase final do treino, meditação, entendes? Meditação ou respiração, estar ali naquele momento delas só a descansar. Havia pessoas que adoravam fazer alongamentos. Tinha pessoas que só queriam ir para o duche ou se meter numa banheira de frio. Algumas destas coisas que eu fui falando não têm uma evidência assim muito sustentada. Só que aqui tu tens um problema que é, se aquela pessoa se sente bem a fazer alongamentos, tu chegas lá e dizes assim, não faças alongamentos, o que vai acontecer muito provavelmente é que ela vai ficar a remoer naquilo. E tu quando trabalhas, no meu caso, quando trabalhas com atletas, eles ficarem a remoer é menos aquele tempo que eles estão a descansar. E se calhar aquele alongamento que eles fazem nem é relevante o suficiente para lhes prejudicar a performance. Portanto, por que não o deixar fazer? Isto para te dar o exemplo daquilo que estava a falar, que tens que ver a pessoa que tens à frente, tens que conhecê-la e tens que perceber como contornar algumas questões para chegares ao objetivo que tu acreditas ser o melhor. Sim, muitas vezes acabamos por cair em extremismos que não têm grande justificação e às vezes mais valia deixarmos o atleta ou a pessoa com quem estamos a trabalhar poder fazer algo que para ela faça sentido, mesmo que não seja, mesmo que nós saibamos que aquilo não vai ter nenhum efeito nela, provavelmente o efeito psicológico também vai contar. Claro, aí está. A parte psicológica também é uma das componentes dessa visão holística que estávamos a falar. Mais uma vez, tu podes ser o melhor tecnicista se a pessoa está completamente derrotada e se tu sentes que ela está mal, mas mesmo assim continuas a lhe dar porrada, provavelmente não é para isso que ela estava ali, entendes? Uma das formações que eu tirei, o primeiro pilar do treino nem é o treino, nem é o sono, nem é a alimentação, é o mindset ou a parte mental. Porque eles dizem, se não tiveres a parte mental ok, como é que tu vais conseguir render no treino, como é que tu vais conseguir te alimentar da melhor forma e como é que tu vais conseguir descansar da melhor forma. Portanto, nós falamos muitas vezes do treino, do descanso e da alimentação e esquecemos da outra parte, que é a parte do mindset. Exato. Tiago, mais uma vez agradecer-te por ter aceito o meu convite, agradecer também a toda a gente que nos está a ouvir. Este episódio vai ficar disponível, como todos os outros, no Spotify e no meu canal do YouTube. Portanto, passem lá, deixem nos comentários o que acharam deste episódio e é isso, continuem a acompanhar os próximos. Obrigada, Tiago. Obrigado, eu.